Jesus é o Alfa e o Ômega? O significado de Alfa e Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. Façamos a leitura no livro de Isaías, capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Neste verso, segue um argumento para Jeová como o único Deus verdadeiro contra os ídolos que eram adorados. Preste atenção nas palavras destacadas, primeiro e o último. Vamos continuar com a nossa leitura. Agora no livro de Isaías, capítulo 48, verso 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu, o primeiro, eu também, o último. Já neste verso, demonstra que Jeová é o Criador, o que pode e irá restaurar o seu povo. Novamente, as palavras destacadas são primeiro e último, lembrando que esses versos estão no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem é que vem sobre as nuvens? Vamos ver quem é este que vem sobre as nuvens? No livro de Mateus, capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O verso é claro. Quem virá sobre as nuvens, conhecido como Filho do Homem? Aqui fala do Senhor Jesus. E quem foi transpassado quando foi pregado para morrer? Quem será? Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido, ou seja, transpassado, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Neste capítulo, o profeta Isaías está falando da pessoa de Cristo Jesus. Continuando em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Neste verso está dizendo que é o Alfa e o Ômega, lembrando que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, enquanto o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Seria a mesma coisa de dizer que é o primeiro e o último. Prestar atenção que no mesmo verso também declara aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembre-se que Cristo Jesus é quem virá sobre as nuvens de glória, conforme está escrito no verso 7 de Apocalipse 1. A questão do Todo-Poderoso é entendida que se trata de uma identificação feita por Jeová. Vou colocar dois versos para dar um melhor entendimento. Vejamos. Verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro.
e o que vês, escreve-o no livro. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. O curioso é que quando João foi arrebatado, ele ouviu apenas a voz. Ele não enxergou naquele momento, apenas ouviu de quem dizia ser o Alfa e o Ômega, como também o primeiro e o derradeiro, que é a mesma coisa de primeiro e último. Mas quem seria esse ao qual a grande voz estava se referindo? Seria Jesus o Filho ou Jeová o Pai? Verso 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esses versos demonstram claramente que se trata do Senhor Jesus. Desse modo, até o momento dos versos lidos no capítulo 1 de Apocalipse, tanto Jesus como Jeová são identificados como sendo Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Farei referência de outros versos bíblicos. Vamos lá? No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 6. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Além da palavra Alfa e Ômega, também destaquei parte da frase, a quem quer que tiver sede. A pergunta é, quem mata a sede das pessoas? Vamos ver? No livro de João, capítulo 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Claramente é Jesus falando a respeito da vida eterna. É ele quem mata a sede das pessoas no sentido espiritual. E para acabar de vez com essa dúvida de quem mata a sede espiritual das pessoas, veja o que diz em outro verso, no livro de João, capítulo 7, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dá a entender de forma clara e objetiva que o Alfa e o Ômega do verso 6 refere-se a Jesus. Ainda tem mais. Vamos ler na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem é considerado o primeiro e o derradeiro no capítulo e verso anterior de Apocalipse? Vamos ver então? No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Mas você pode dizer que não é Jesus, que aqui se trata de Jeová. Como saber quem realmente é este que anuncia sendo o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro? Simples. Aquele que anuncia ser o Alfa e o Ômega é o mesmo que ordena que tudo o que está sendo revelado seja escrito no livro. Veja que destaquei as palavras escreve-o num livro. Vamos ver então quem dá essa ordem de escrever no livro. Vamos lá. Vamos para Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a resplandecente estrela da manhã. Jesus é quem ordena João a escrever no livro tudo o que ele testificou. Sendo assim, no verso 11, este que se identifica sendo o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, é Jesus. E para finalizar que Jesus também é o Alfa e o Ômega, juntamente com Jeová, que é, o que era e o que há de vir, encerramos com a leitura dos seguintes versos, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Verso 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A palavra deixou claro de que Jesus, juntamente com Jeová, são o Alfa e o Ômega, são o primeiro e o último, o princípio e o fim, como também entendido como sendo os derradeiros. A palavra de Deus ela não engana, a palavra de Deus ela não nega, ela simplesmente mostra o que ela realmente testifica a respeito do Filho do Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ajude o nosso canal Sintonia Divina. Comente a respeito desse assunto. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Então faça a sua inscrição, deixe o seu like e ative o sininho de notificações.